Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho, 11ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a deixar aqui o seu like, a compartilhar o nosso conteúdo, a escrever nos comentários: Senhor, em tudo eu quero amar, seguir as nossas redes sociais e nos ajudar a manter esse trabalho de evangelização. Posso contar contigo? Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós estamos aqui nesse Evangelho, em plena segunda-feira, início da semana, diante desse tema da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Recebo uma bofetada, devolvo uma bofetada. Roubam a minha túnica, roubarei a túnica de quem me roubou. Pediram-me emprestado e não pagaram, vou pedir emprestado e também não vou pagar. Me odeiam, vou odiar. Me caluniam, vou caluniar. Ora, como pode uma lei dessa reger os filhos de Deus? Se Jesus diz que a lei do amor é a lei suprema, que o mandamento que ele nos dá é o mandamento novo, que supera e transforma toda a lei, ressignifica tudo aquilo que foi ensinado, como é que nós vamos agir assim? E, infelizmente, mesmo sendo batizados, mesmo tendo acesso à palavra, mesmo contando com o testemunho dos santos, mesmo vivenciando grandes experiências espirituais com Deus, muitos de nós devolvem as ofensas na mesma medida. Às vezes até de forma pior. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas há 4 dias atrás foi morto nos Estados Unidos, no estacionamento de um mercado, se não me engano, um homem, um brasileiro de Minas Gerais. Estava entrando no seu carro e foi morto a queima-roupa. Por quê? Porque cá no Brasil ele havia matado um homem. E o irmão daquele homem jurou vingança e foi até os Estados Unidos e o matou. Olho por olho, dente por dente. Quem ganhou? Ninguém. Todos perderam. E, inclusive, mais uma vida foi desperdiçada. Ora, nós não podemos querer pagar na mesma medida em que o mundo nos oferece as coisas. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos dar um testemunho completamente contrário àquilo que o mundo nos incentiva a fazer. Falaram mal de ti? Reze. O verdadeiro Filho de Deus não é aquele que retribui na mesma medida, mas é aquele que cala e coloca tudo no coração do Senhor. O verdadeiro Filho de Deus não vai para a rede social bater boca. O verdadeiro Filho de Deus não vai para a rede social difamar quem o está difamando, não, pelo contrário. Se ele tem consciência de que não está fazendo nada errado, que está na graça, que vive segundo a vontade de Deus, que calunie a vontade, que a língua dos faladores seque. Mas eu devo permanecer em paz, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou dando contra-testemunho. Então, por que me envolver, muitas vezes em discussões baixas, em situações de agressão física, que, pelo contrário, ao invés de me ajudar a resolver a situação, pioram muito mais ainda as coisas? Por que me sujar?
sujar a minha honra, a minha dignidade, a minha santidade por gestos e coisas tão baixas. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que o mundo prega. O mundo te diz que você deve se vingar na mesma proporção. E quantos são os que se vingam na mesma proporção? Outro dia, eu acompanhando aí a rede social, no YouTube, chega um videozinho, um post de um caso de assassinato que aconteceu no Nordeste do Brasil. 2 homens discutiram, sei lá onde, um estava na porta de um mercado, o outro veio com um pedaço de madeira e acertou na cabeça daquele homem. Aquele homem já cai no chão, já inconsciente, e o outro desfere 5 ou 6 golpes de madeira no peito dele. Aquele homem que foi agredido morreu ali. O homem que estava ali no chão morto tinha culpa? Também tinha, porque ele também se envolveu na briga. Mas, meus irmãos, havia necessidade daquilo? Perder a vida por uma futilidade? E o outro, que parecia um animal feroz, desferindo golpes com todo o ódio contra o peito daquele outro homem? E eu fiquei pensando, Senhor, a que ponto chegamos? Nós estamos voltando à barbárie. Estamos regressando às cavernas. Estamos sendo aí verdadeiros animais irracionais, incapazes de pesar ou medir as consequências das nossas ações, tanto na nossa vida quanto para a vida do outro. Mas tudo isso porque cada um de nós se sente no direito de defender a qualquer custo o seu pensamento, o seu raciocínio, e não há concórdia, não há diálogo, não há fraternidade. E assim o que vai acontecer conosco? Seremos dizimados pelos nossos próprios pecados. Quando nós ouvimos alguém hoje falar de paz, alguém tentar conciliar, alguém tentar argumentar de um modo pacífico com a grande maioria, sobretudo com a corrente que pensa ao contrário, pronto, essa pessoa é massacrada. E aí recebe todos os istas que vocês puderem imaginar como xingamento. Então, não vale a pena. Não vale a pena seguir e trilhar um caminho contrário ao caminho do Evangelho, porque esse caminho contrário não salva, pelo contrário, conduz à morte. Jesus é claríssimo no Evangelho de hoje. Dá a quem te pedir. Não vires o rosto a quem está ao teu lado. Seja generoso. Ame. E o amor se fará presente na sua vida e transformará não somente a sua história, mas a de todos os que estão ao teu redor. Este é o exemplo que os santos e santas nos deram, é o grande exemplo do Senhor e dos seus apóstolos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã.